Pode sentar, por favor? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Sexta-feira Santa, sexta-feira da Paixão, sexta-feira, o dia em que Jesus morreu na cruz. Hoje eu quero conversar com você, já foi postado aí nas redes sociais, alguns se escandalizaram, ficaram preocupados do que ia ser falado. O tema da nossa reflexão hoje é Tardezinha Inesquecível. Anos atrás houve uma tardezinha inesquecível. Uma tardezinha a tardezinha mais famosa e mais falada até hoje. Uma tardezinha que mudou a minha vida, a nossa vida, a vida de toda a humanidade. Solta o vídeo aí, por favor, que eu mandei. Gostaria que você assistisse um vídeo antes da gente ler o texto. 5, 6, 7, 8. Mais forte. 25. Chega! Solta uma mão. Esse vídeo é a parte um trecho do filme Paixão de Cristo. Não sei se todos já viram, quem não viu, assiste. Estudiosos falam que não chegou nem perto do que Jesus realmente passou. Eu não sei o que você pensa quando você vê uma cena como essa. Não sei se você sabe, aquele chicote que os romanos usavam para chicotear, que usaram em Jesus, na ponta tinha bilha, esfera de ferro e ossos quebrados, pontiagudos. Quando batia, muitas vezes cravavam os ossos e vinham rasgando pele, carne. Eu acredito que você já tenha visto algumas imagens. Enfim, logo após esse momento de açoites, terror, Jesus é obrigado a carregar a cruz dele.
E é exatamente o texto que a gente vai ler agora. Após esse momento, Mateus registra dessa forma assim. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Ao saírem, versículo 32, ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, ou mirra, talvez seja a tua tradução aí. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte. E sentando-se, vigiaram-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou o Filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Quero analisar com você. Desculpa, estou com um pigarrozinho de vez em quando, provavelmente eu vou dar uma tossida. Analisar com você cada versículo nesse drama da vida de Jesus. Jesus, um dia anterior, já tinha sido preso, sendo chicoteado, zombado, apanhando, já vinha com marcas terríveis causadas pelos líderes, né, da época. E Jesus depois passa por isso. E ele vem. Eu queria, assim, a ideia hoje, você vai ver que eu não preparei sermão, homileticamente, com tópicos. Eu quero trabalhar cada versículo desse texto e talvez informando você algumas curiosidades, informações que a gente, quando lê, a gente acaba não tendo ciência. Eu quero trocar com você, versículo por versículo, quase todos os versículos. Então, gostaria que você prestasse atenção para a gente ter uma troca legal e você aprender algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina. Primeiro, no versículo 32 aí, Mateus fala que eles encontraram um homem chamado Simão. Não é Simão Pedro, discípulo de Jesus. Não sei onde é que Pedro estava essa hora. João nos informa que o único discípulo que estava junto nesse momento, acompanhando Jesus, foi João, o discípulo amado. Na verdade, eu acho que Lucas, eu já não sei. Ele e as mulheres o seguiram durante todo o momento. Os discípulos se dispersaram. Um homem chamado Simão, lá de Cirene, ele é obrigado a carregar a cruz de Jesus. Esse homem teve a oportunidade, mesmo sendo obrigado, a carregar a cruz do seu mestre. A, de alguma forma, amenizar o cansaço, a dor. Não sei se você pode imaginar, pensa comigo, imagina Jesus com as costas toda dilacerada. Alguns estudiosos afirmam que as costas de Jesus estavam toda aberta, com os ossos aparecendo,
com uma madeira nas costas. A gente, quando corta um dedo, qualquer coisa que encosta dói, né? Você consegue imaginar o que foi para Jesus carregar a sua cruz ainda? Com as costas toda dilacerada? A Bíblia nos informa que Simão, o cirineu, carregou a cruz de Jesus até o local onde Jesus seria crucificado. O versículo 33 fala do lugar chamado Gólgota, conhecido como lugar de caveira. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia informa que tinha uma aparência de caveira o local, mas era conhecido como lugar de caveira porque os corpos, Jesus não foi o único, Jesus e os ladrões não foram os únicos que foram crucificados naquela época. Era costume dos romanos, era a pena de morte que eles usavam na época, penduravam criminosos. E eles morriam e ficavam lá até apodrecer. Alguns estudiosos afirmam que é conhecido como lugar de caveira por causa de algumas caveiras que ficavam naquele local. Hernandes Dias Lopes, comentando esse trecho, ele diz assim, naquele tempo, os criminosos condenados à morte de cruz não tinham direito a um sepultamento digno. Muitos deles eram deixados apodrecendo na cruz. Talvez o local tenha recebido esse nome não apenas por causa da sua aparência, acabei de falar, né? Mas por causa do horror de haver ali corpos putrefatos. Hernandes também comentando sobre a dor física da crucificação, ele diz assim, a morte de Jesus era a forma de aplicar a pena de morte, os romanos aplicaram a pena de morte. Os judeus consideravam maldito aquele que era dependurado na cruz. A pessoa morreria de cãibras, asfixiada e com dores crudelíssimas. A morte vinha por sufocação, esgotamento ou hemorragia. No versículo 34 diz que ofereceram para Jesus o quê? Vinho com fel ou com mirra. Você sabe por quê? Porque Jesus estava com sede? Alguém já teve curiosidade de saber por quê disso? Ofereceram vinho com mirra, com fel para Jesus. Era uma forma de anestesiar, era um tipo de anestésico que eles ofereciam para as pessoas que iam ser crucificadas para amenizar um pouco as dores. Se era para aguentar, ficar mais tempo, sofrendo, não sei, mas eu sei que a ideia era essa. E o texto diz que Jesus rejeitou. Jesus não quis anestesia. Jesus não quis que as dores fossem amenizadas. Eu acredito que Jesus intencionalmente recusa, porque ele tinha total consciência que aquelas dores eram necessárias. Ele sabia pelo que ele ia passar. E ele estava decidido a enfrentar tudo aquilo para cumprir a missão dele aqui na terra. E você sabe que ele cumpriu. No versículo 35, eles rasgam as vestes de Jesus e dividiram entre eles. Mateus não relata, mas João, joga por favor, João capítulo 19, versículo 23 e 24. João descrevendo esse momento. Acompanha aí, Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa peça única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e as tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram.
William MacDonald, ele cita Denney, não sei quem é, mas eu anotei uma frase interessante, nunca tinha pensado nem lido, mas ele disse assim, ó: a única vida perfeita vivida neste mundo é a vida daquele que nada possuía e que nada deixou, senão as vestes que vestiu. Eu, quando li essa citação, esse comentário, eu fiquei pensando nas minhas prioridades, nas coisas materiais que eu valorizo, que eu dou valor, que eu penso pensando nas minhas filhas. E a gente sabe que a gente, principalmente quem é pai, mãe, a gente se preocupa muito com isso, com nossos filhos. Quando eu olho para Jesus e vejo que Jesus deixou uma túnica, eu fiquei pensando nisso, sabe? Nesse detalhe do texto, eu fiquei pensando e entendi que a preocupação de Jesus realmente, o legado que ele queria deixar para a gente, realmente era o amor. Jesus tinha família. Jesus só se preocupou em deixar para a gente o legado do amor, do perdão. Um amor que nos constrange, que nos transforma e que nos impulsiona como discípulos de Jesus a darmos continuidade no que verdadeiramente importa. Salvação de vidas. O foco de Jesus era salvar vidas. Nós, como cristãos, se você for bem sincero, como eu, você vai perceber que a gente não foca tanto em vidas que estão se perdendo. A gente chora, se constrange com situações, com tragédias, mortes, assassinatos. Mas no fundo, no dia a dia, você se preocupa com vidas? Com a salvação de vidas? No versículo 37, Mateus relata que os evangelhos, todos eles relatam essa acusação escrita na cruz de Jesus. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Estava escrito em latim, em hebraico e grego. Uma afirmação em forma de deboche, de desdenho, debochando daquilo que Jesus realmente era. Pensa. Eu fico assim, essa semana, né? Mas eu fiquei pensando, esses dias, hoje. Cara, o que Jesus passou? Você consegue imaginar todas essas horas nas mãos de pessoas debochando da cara dele? Pessoas que cuspiram na cara de Jesus? Pessoas que zombaram, bateram, riram. Quem viu esses dias um vídeo de uma menina, acho que foi a página Antigo Campo Grande postou, de uma menina especial que tinha um monte de meninas zoando da cara daquela menina. Quem viu esse vídeo? Várias pessoas viram. Você que viu esse vídeo, qual foi o teu sentimento na hora? Tristeza. Às vezes até raiva. Você consegue imaginar o que Jesus passou? O versículo 38 informa que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Ou seja,
Jesus estava ali como se fosse um criminoso. Uma acusação que não cabe bem nem para mim nem para você, imagina para Jesus sendo Deus. Jesus, ele é condenado à morte como um criminoso, da pior das espécies. A cruz era a forma mais brutal de morte. Jesus morreu a pior morte que se poderia acontecer com alguém. Nos versículos 39 a 40, Satanás dá a última cartada. Satanás faz a última tentativa para tentar desviar Jesus da cruz. Olha aí que eu vou ler com você, 39 a 40 de novo. 39 a 44, aliás. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo... Satanás usando essas pessoas para falar com Jesus. Olha só. Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Salvou aos outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? Desça agora da cruz e nós vamos crer. Confiou em Deus. Cadê Deus agora para te salvar? Você não disse que era filho de Deus? Cadê seu pai? Você consegue imaginar Jesus agonizando de dor, escutando isso? Você consegue imaginar? Por que Jesus não desceu da cruz? Jesus podia descer da cruz se ele quisesse? Quem acha que sim, levanta a mão. Tem certeza? Se ele quisesse, ele poderia descer da cruz? Sim. Por que ele não desceu? Ele não podia descer e provar para todo mundo ali? Pensa, porque às vezes a gente fala assim, Jesus, pô, Deus, pô, nosso Salvador, que ressuscitou. Jesus naquele momento ali estava agonizando de dor. Você já parou para pensar num momento, não sei se você já passou, mas alguém sendo acusado injustamente, tudo que essa pessoa quer é uma oportunidade para provar a sua inocência. Eu pensando, eu lembrei, pai, quando me acusaram lá no colégio, lá, não vou falar o nome não para não ficar chato, me acusaram uma vez de ter soltado uma bomba no banheiro. Eu era terrível, eu era perturbado, fazia besteira pra caramba, mas um dia acabou o recreio, eu entrei pro banheiro, soltaram uma bomba lá, uma bomba firme que estourou um vaso lá no banheiro. Quando estoura o vaso, quem é que sai dentro do banheiro? Eu, em pessoa. Tipo, cena, sabe, aquela cena, maior fumaça, todo mundo, e pior que estava todo mundo na quadra. No colégio, assim, o banheiro, tinha a quadra, que assim, a quadra, e de frente o banheiro era lá. Todo mundo de frente, formado, porque depois do recreio tinha que formar a turma, para ir subir cada um para a sua classe. Todo mundo formado, a escola inteira. BUM! Estrondou a escola. Quem sai dentro do banheiro, no meio da fumaça? Quando eu olhei para aquela quadra lotada, todo mundo me olhando e rindo, para você ter noção, eu lembro da cena de pessoas fazendo assim. Você ferrou. Galera rindo, ele caindo no chão. Tem gente caindo no chão de tanto rir. Por incrível que pareça, eu inocente. Cara de assustado, já bolado que ninguém me avisou nada que tinha bomba no banheiro. Desce a coordenadora, a diretora, não sei o quê. Para ter noção como é que eu era tão tranquilo, que eu lembro também, numa cena que ficou marcada na minha cabeça, a diretora falou para a coordenadora assim, ó, dessa vez eu vou expulsar ele. Assim, cara vermelha.
Dessa vez eu vou expulsar ele. E eu, não fui eu. Sobe para a secretaria, fui eu. Tipo cortejo triste, subindo a rampa gigante até a secretaria. Eu sentado na secretaria, passava gente, nessa hora, todo mundo queria ir no banheiro beber água só para me perturbar na secretaria. E eu fiquei sentado lá, de frente para a janela, o pessoal passava, tu é maluco, não sei o que, tá? E eu, teve um inspetor que chegou para mim e falou assim, cara, confessa logo. Confessa. Eu falei, cara, não fui eu. Então fala logo quem foi, rapaz. Ele usou essa expressão assim, tu vai ficar segurando o pepino dos outros? Eu estou dando detalhes para você, para te mostrar como é que coisas que a gente passa, acusação injusta, como é que marca a gente. Não tenho trauma nenhum com isso não, tá, gente? Graças a Deus, sou muito bem resolvido, mas ficou na mesma. Eu, cara, não fui eu. A diretora passou uma vez, quer falar alguma coisa? Eu não tenho nada para falar, tá bom. Tipo assim, aquele negócio esperando que eu confessasse. Resumindo, depois descobriram que foi outra pessoa, não sei o quê. Minha mãe, eu já contei isso aqui, né? Ligaram para minha mãe. Saindo um pouquinho de sermão, né? Mas tudo bem, vou contar, acabar de contar. Ligaram para minha mãe, a gente estava de férias. Ligaram minha mãe, dona Rosângela. Foi para minha mãe ou foi para tu, pai? Para os dois. Não, a gente está ligando para pedir perdão, porque nós descobrimos quem foi que soltou a bomba e realmente não foi o Davi. É mesmo? No primeiro dia de aula, vocês vão reunir a escola inteira na quadra, vão pedir desculpa para o meu filho e vão informar que não foi ele. Tu imagina eu chegando na escola. Aqui, ó. Chegou meu dia, compadre. Tu não tem noção como é que esse dia ficou marcado na minha vida. Eu encarando a quadra inteira, tipo assim, ri agora, seus miseráveis. E não sabia quem era, não queria matar quem tinha feito, tinha soltado, enfim. Lá, esperando, eu lembro que eu ficava contando os dias para voltar. Eu nunca quis tanto que essa aula voltasse na minha vida. Contando os dias para minha justificação. Você imagina Jesus sendo massacrado depois de todo trauma, tormento psicológico, emocional que ele passou? Ele ouvir isso aqui. Tu não é filho de Deus? Desce! Ô, malandrão, desce agora! Vai! Salvou os outros? Tu não falou que ressuscitou os outros? Vem agora! Salta da cruz, sai voando! E a gente sabendo hoje que Jesus tinha poder para fazer isso e ele não fez. Ele não desce da cruz. Se Jesus descesse da cruz naquele momento, eu e você desceríamos juntos com ele para o inferno. Se Jesus salvasse a si mesmo, eu e você não seríamos salvos por ele. Sofreríamos eternamente o castigo por nossos pecados. Spurgeon, ele diz assim, Jesus não desceu da cruz porque era filho de Deus. Ficou pendurado ali até que se consumasse o sacrifício pelo pecado do seu povo. A cruz é a escada de Jacó pela qual nós subimos ao céu. No versículo 45, é a origem de onde surgiu a ideia do tardezinha inesquecível. Olha aí, por favor, o versículo 45. O texto informa que toda a terra, a Palestina inteira, ficou escura. Pensa num breu.
Eu pensei até em combinar com o pessoal de apagar a luz da igreja toda, só que não ia ficar legal porque tem luz lá fora. Pensa num breu que você não conseguia enxergar nada. Nada. Olha o versículo 45. Desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, lá já está. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Pensa, meio-dia, solzão no teto, bum, escuridão. 3 horas de escuridão. Tudo escuro. 3 horas intensas de escuridão. Spurgeon, comentando isso também, ele diz assim, o sol cobriu o rosto e houve escuridão como de 10 noites, constrangido pelo fato de o grande sol da justiça estar em terrível escuridão. Eu fiquei pensando, por que essa escuridão? Será que foi um momento para Jesus? Eu cheguei a pensar assim, será que foi de repente um momento para amenizar aquele pessoal parar de perturbar Jesus, parar de agoniar Jesus, Jesus poder, chorar? Fiquei assim, viajando, no texto. E fui estudando para saber por quê. E uma das coisas interessantes, não sei se você já tinha prestado atenção, deixa eu citar o rapaz que falou isso aqui que eu li, Douglas Webster, também não sei quem é, mas ele disse assim, no nascimento do Filho de Deus, Natal, nascimento do Filho de Deus, houve o que à meia-noite? Luz. Meia-noite, luz. Na morte do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. Luz à meia-noite, trevas ao meio-dia. Eu não sei se você lembra, mas qual foi a penúltima praga que Deus enviou para o Egito antes da praga da morte dos primogênitos? Alguém lembra? Escuridão. Quantos dias de escuridão? Pô, pastor, tu não sabe perguntar isso, né? Fica bem na fita, escuridão. Quem sabe? Quantos dias de escuridão? 3 dias. 3 dias de escuridão. A penúltima praga. Depois desses 3 dias de escuridão, o que Moisés orienta o povo? Matem um cordeiro perfeito e o sangue faz do quê? Passa na porta. O cordeiro que salvou as famílias, os primogênitos do povo de Deus. Na morte do cordeiro pascal, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi antecedida por 3 horas de escuridão. William MacDonald, ele comenta assim, da hora sexta até a hora nona, houve trevas não somente sobre a terra da Palestina, mas na sua santa alma também. Falando de Jesus, claro. Foi durante aquele tempo que ele carregou a maldição indescritível dos nossos pecados. Naquelas 3 horas foram cumpridos o inferno que merecíamos, nós merecíamos. A fúria de Deus contra todas as nossas transgressões. Hernán Dias Lopes, ele comenta assim,
A escuridão simboliza o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. Sua ira consumindo-se no coração de Jesus, para que ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo e isolamento mais terríveis. O inferno foi até o Calvário nesse dia, e o Salvador desceu a ele, experimentando os seus horrores em nosso lugar. Você consegue imaginar Jesus, durante 3 horas de escuridão, sendo massacrado pela ira de Deus sobre as nossas transgressões? Aí a gente que acredita e entende que ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele pagou com sua vida, com seu sangue, o preço dos nossos pecados. Ele sentiu na pele o que era necessário para que as nossas dívidas fossem pagas. Você consegue imaginar essas 3 horas? Alguns autores afirmam que essas 3 horas foram mais agoniantes do que os momentos de chicotadas que ele tomou, dos momentos que ele passou antes. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. A Bíblia, quando você lê, você vai ver assim, no 3ª hora do dia. O horário era contado a partir do amanhecer. Primeira hora do dia era às 6 horas da manhã. Então eles contavam, Jesus foi crucificado na 3ª hora do dia, às 9 horas da manhã. Jesus ficou de 9 às 15, 6 horas pendurado na cruz, até vir a morrer. E nós já lemos o texto aqui, joga de novo Isaías 53, 5. Joga aí que eu vou ler, por favor. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa de quê? Das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Um castigo necessário para que eu e você pudéssemos desfrutar da paz. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, nós viveríamos eternamente um inferno. Se Jesus não tivesse enfrentado a cruz, nós viveríamos eternamente agonizando o inferno. Você tem consciência do que Jesus fez por você? Estou perguntando se você acredita que Jesus morreu na cruz. Estou perguntando se você tem consciência do que Jesus passou por você. As trevas, a escuridão, foram dissipadas exatamente no momento que Jesus morreu. Outro detalhe interessante, se você for olhar, nenhum dos evangelhos diz que Jesus morreu. Um diz que Jesus expirou, outro diz que Jesus entregou o seu espírito. Enfim, detalhe que eu vi no texto, nenhum fala assim, e Jesus morre. Não. Jesus entrega o espírito. Jesus com a sua morte,
ele dissipou as trevas. A escuridão foi de meio-dia às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde é a hora que Jesus morre. Jesus veio para dissipar as trevas. A morte de Jesus dissipou as trevas. A morte de Jesus trouxe luz para o nosso caminho, para a nossa vida. Jesus enfrentou tudo isso para salvar eu e você, para viabilizar a salvação. Salvação de quê? Jesus morreu na cruz para salvar a gente. Salvar a gente de quê? Inferno. Às vezes tem gente, sempre que eu pergunto isso, o pessoal trava. Salvar de quê? Salvar do inferno. Era o nosso destino. Jesus morreu na cruz para salvar a gente do inferno, trazendo salvação. Libertar a gente do poder escravizador do pecado. Viabilizar a reconciliação com Deus. Você sabe, quando o pecado afastou a humanidade de Deus, Jesus veio para fazer de novo o novo caminho, abrir um caminho para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. O versículo, cadê? Versículo 51, joga o versículo 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. Que véu é esse? Tinha noiva casando no dia? Que véu é esse? Que véu é esse? O véu do santuário rasgou em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Terremoto. Terremoto. O véu do templo era que no templo existia um véu onde separava o lugar santo do santo dos santos. O santo dos santos, só o sumo sacerdote podia ter acesso. Ninguém mais. Uma vez no ano, o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos. Presença de Deus. Estar ali, face a face com Deus. Quando o texto diz que o véu do templo se rasgou, ele está informando para a gente que a partir do sacrifício de Jesus, nós temos acesso livre a Deus. Nós podemos hoje, a qualquer momento, entrar no Santo dos Santos. Ter acesso à presença poderosa e maravilhosa de Deus. Graças a quem? Jesus. Por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos de ninguém mais para ter acesso a Deus. Graças a Jesus. Jesus morreu na cruz para a gente poder se reconciliar com Deus. Um caminho para Deus foi aberto. Um novo e vivo caminho, que a gente canta tanto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida sem Jesus. Você tem consciência disso? Você já entregou sua vida a Jesus? Você realmente acredita no sacrifício de Jesus por você? Você realmente acredita que tudo que Jesus passou foi por você? Eu afirmo isso e gosto de pensar que se só houvesse o Davi no mundo, Jesus teria ido para a cruz por causa do Davi. Se só houvesse você no mundo, Jesus teria enfrentado tudo isso que ele enfrentou
para salvar você. Esse sacrifício foi por você. Você nunca vai experimentar um amor tão grande como esse. A gente gosta de se sentir amado. A gente gosta de ver pessoas que amam a gente, que morram de amores. Jesus morreu de amor por nós. Ele morreu por amor. Você tem consciência como é que a sua vida ela é valiosa? Às vezes a gente passa por situações, eu sei, eu acompanho algumas pessoas com situações mais agravadas, que não se sentem valorizadas, que não se sentem importantes. Pessoas que muitas vezes ficam mendigando atenção, mendigando amor dos outros. Nós não precisamos disso, você não precisa disso. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, já provou o amor dele por mim e por você. Isso é suficiente para você ser feliz, para você ser grato, grata, para você viver uma vida aqui. A gente passa por lutas, sim, eu sei, mas quando a gente lembra desse amor, da importância que Deus escolheu a mim, cara, vacilão que eu sou, Deus me escolheu como filho, me adotou como filho. Você tem consciência disso? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Eu não sei o que passa pela tua cabeça nesse momento, mas Deus sabe exatamente o que você está pensando. Eu não sei se você tinha a dimensão, a compreensão. Um pouquinho que a gente conversou aqui, a ideia é te dar um panorama, do que Jesus fez por você. Jesus não espera que a gente chore por causa do sangue dele. Jesus não quer a sua comoção. Jesus não espera que você se revolte porque as pessoas injustamente levaram ele até a cruz. Ele foi voluntariamente para a cruz, por amor a você. Jesus não espera que você olhe para ele como um coitadinho injustiçado. O que Jesus espera de você é que você abra o coração para ele. É que você creia nessa mensagem, nessa verdade, e o receba como Senhor e Salvador da sua vida. Eu agradeço a Deus porque eu já tomei essa decisão. E é a decisão mais importante que eu tomei na minha vida, que mudou toda a minha vida, toda a minha trajetória, toda a minha história. Jesus quer fazer isso na sua vida hoje. Quando todos estão com os olhos fechados, por favor, todos com os olhos fechados, eu quero orar por você que hoje decide entregar sua vida a Jesus, aceitar o sacrifício dele por você, pedindo perdão pelos seus pecados e convidando Jesus para entrar na sua vida, convidando Jesus para transformar a sua vida, trazer paz para o seu coração, trazer essa alegria que só vem de Jesus. Quando todos estão com os olhos fechados, tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta uma de suas mãos que eu quero orar por você. Só levanta e abaixa, só para eu ver.
Tem alguém que não tomou essa decisão ainda e quer tomar hoje? Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta uma de suas mãos, eu quero orar por você. É a decisão mais importante da sua vida. Pode abaixar, deixa eu abençoe. Mais alguém? Hoje você tem a oportunidade de receber esse amor tão grande demonstrado na cruz por você. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta as suas mãos. Eu quero orar com você também. Pode abrir seus olhos, olha para mim aqui, por favor. Jesus, quando ele morre, depois, no terceiro dia, ele ressuscita. Ele aparece para os discípulos. E ele fala assim, ó, eu vou para o céu, mas eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar você. O Espírito Santo de Deus vai vir para habitar em vocês. Só que eu entendo que enquanto Jesus não volta, Ele espera que eu e você sejamos testemunhas dessa verdade da cruz. Ele espera que eu e você continuemos o que Ele veio fazer aqui na terra. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus faz isso. Mas quem precisa anunciar a mensagem somos nós, eu e você. Não precisa responder. Você tem feito isso como cristão, cristã? Jesus fez a parte dele. Eu penso, trago para mim assim, qualquer sacrifício que eu precise fazer para anunciar Jesus, nunca vai chegar na unha do dedinho do que Jesus passou por mim. O que você tem feito? Jesus, ele volta para o céu acreditando que eu e você, como discípulos, nós íamos dar continuidade à missão que ele começou aqui na terra. A gente não precisa mais fazer sacrifício. A gente não precisa mais morrer na cruz. A gente precisa anunciar essa mensagem de salvação. Imagina que Jesus está perguntando para você hoje assim: eu posso contar com você? Você vai ser minha testemunha? Você vai anunciar para os seus amigos na escola? Você vai anunciar para os seus colegas de trabalho? Você vai anunciar para os seus vizinhos? Enquanto eu não volto, você pode ir no meu lugar? Enquanto eu não volto, você pode me representar na terra como embaixadores de Cristo? Você pode me representar e anunciar, salvar vidas do inferno. Você acredita nisso? Esse dia eu perguntei para uma pessoa: tu acredita no inferno? Ele falou: não. Você acredita no céu? Não. Eu falei para ela assim: independente de você acreditar ou não, não muda a existência deles. Pensa nisso. As pessoas precisam ouvir a mensagem de salvação. Eu e você, como filhos de Deus, filhas de Deus, servos, cristãos, discípulos, a gente tem que acordar e despertar para isso. Não é só na Páscoa que a gente vai postar nas redes sociais que nós temos um Salvador. Não é só andar com a camisa dizendo que a cruz me libertou. É anunciar,
Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ide e faça discípulos. Se você não está fazendo isso, você está fracassando na missão que o seu mestre Jesus deixou para você. Eu quero convidar você. A gente vai cantar. Enquanto a gente estiver cantando, se você realmente deseja cumprir a sua missão, eu gostaria que você colocasse de pé. Só você que hoje realmente quer responder para Jesus assim: Senhor, eu quero cumprir a minha parte na missão. Conta comigo. Me ajuda a ser uma testemunha tua por onde eu passar. Me ajuda a espelhar Jesus em cada lugar que eu passar. Eu quero que as pessoas vejam Jesus nos meus atos de amor, de bondade, de empatia, de amor. Se você quiser assumir ou reassumir esse compromisso hoje. Uma vez, quando eu estava assistindo esse filme, uma das cenas que me marcou muito foi quando Simão Cirineu carrega a cruz de Jesus. Eu vendo aquela cena ali, assim, eu me transportei para aquele lugar naquele momento e veio um desejo muito forte no meu coração, assim, cara, como eu queria estar ali para carregar essa cruz de Jesus. Como eu queria estar no lugar de Simão Cirineu e carregar a cruz do meu mestre. Poder de alguma forma aliviar, participar daquela missão de Jesus. No mesmo tempo, Deus falou profundamente no meu coração assim: carrega a minha cruz, sendo espelho de Jesus por onde você passar. Carrega a minha cruz, demonstrando amor para as pessoas que você tiver a oportunidade. Carrega a minha cruz, anunciando a mensagem de salvação. Eu tenho me esforçado para carregar a cruz. Tenho consciência que eu preciso melhorar demais. Mas o meu desejo é meter a mão naquela cruz e carregar. É fazer a minha parte. É fazer valer a pena o sacrifício do meu mestre por mim. Fazer valer a pena a morte de Jesus por mim. E o meu desejo até o último suspiro da minha vida é carregar essa cruz com excelência. Eu convido você a fazer esse compromisso com Deus também hoje. Esse é o compromisso que Deus espera de você. Isso é carregar a cruz do nosso Mestre Jesus. Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Como te agradecer, Pai? Como te agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz? Um amor que constrange, um amor que a gente entra com uma faca no nosso coração, consciente que a gente não merece. Nós não merecíamos tudo que o Senhor fez na cruz por nós, Pai.
mas mesmo assim o Senhor decidiu nos amar. Mesmo assim o Senhor decidiu entregar teu Filho Jesus para provar o teu amor por nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor encontre em nós uma gratidão expressada em ações, um amor materializado em vidas, uma agonia em lembrar que pessoas hoje, se morrerem, vão para o inferno, Pai. Pessoas hoje, se morrerem, o teu sacrifício por elas não valeu de nada. E eu imagino como deve doer teu coração por isso. Usa a minha vida, Pai, para espalhar essa mensagem por todos os cantos, por todos os lugares que meus pés pisarem, que os nossos pés pisarem, que nós verdadeiramente venhamos ser embaixadores teus aqui na terra, servos e servas, discípulos e discípulas, que venhamos a fazer discípulos, salvar vidas, batizar vidas. E obrigado, porque o Senhor está com a gente. O Senhor não nos deixou sozinho para completar a missão. Usa a nossa vida, Pai. Usa a vida de cada um aqui que hoje está assumindo esse compromisso contigo, que hoje está despertando para cumprir a missão de cada um de nós. Obrigado por essa vida que hoje entrega, te aceita como Salvador. Obrigado, Pai. Ele sinta a tua presença como nunca na vida dele. Que ele sinta a veracidade da tua existência, o teu poder transformador, restaurador, Salvador. Muito obrigado, Senhor, por essa vida preciosa. Nos dê o restante desse dia, desse final de semana na tua presença. Nos dê a oportunidade para anunciar a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, o maior ato de amor já demonstrado na história da humanidade. Nos ajuda, Senhor, por favor. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos e muito te agradecemos. Amém.